Olá, querida mulher, que alegria. Eu sou Cíntia e estamos mais uma vez aqui para juntinhas aprendermos mais um pouquinho sobre mulheres da Bíblia e também mulheres da Reforma. Que satisfação saber que você parou aí no seu ambiente de casa ou do trabalho por certamente amar ao Senhor e desejar aprender um pouco mais daquilo que Deus tem a nos ensinar. Receba então você aí, de onde estiver nos ouvindo, o nosso abraço carinhoso, diretamente daqui da nossa igreja de Canoas, do Rio Grande do Sul, para você, querida mulher, amiga fiel, que tem estado conosco nessa hora. Você que está chegando agora, poderá talvez se perguntar, mas do que é que se trata? O que é que nós vamos estudar? Desde março, lá no início da pandemia, nós temos estudado sobre uma mulher da Bíblia a cada quarta-feira à tarde e sobre uma mulher também da Reforma. Então o Senhor nos deu essa graça de podermos nos aproximar apesar da distância, não é? Porque tudo que Deus faz é bom e nós precisamos aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Então você vai poder ter uma lista de mulheres da Bíblia. Enquanto você está aí na sua casa, em um outro momento, você vai poder ouvir a voz de Deus, observar os pontos positivos do que as Escrituras falam sobre cada uma dessas mulheres e assim poder ser mais parecida com Cristo Jesus. Dito isso, nós nos alegramos e reforçamos da nossa alegria, da nossa satisfação em poder, de fato, ter você mais uma vez conosco. E hoje eu gostaria que você ficasse aí atenta para que nós pudéssemos estudar, ou pelo menos conhecer um pouquinho mais sobre mais uma mulher da Reforma. Sabe quem ela é? O nome dela não é muito fácil de se pronunciar, mas a gente vai aprender e ver o que foi que essa mulher fez na sua época, né? Hoje estaremos vendo um pequeno vislumbre sobre a Emily Juliane. Quem foi ela? Atente aí o seu ouvido para aprender um pouco mais sobre essa querida mulher que também fez diferença na sua época. Em 19 de agosto de 1636, durante o período da Guerra dos 30 anos, lá na Alemanha, era lá que se vivia. Quando Amélie ela tinha apenas 4 anos, o pai e a mãe faleceram e ela foi viver com sua tia. 5 anos depois, o marido da sua tia também faleceu. Em 1665, ela se casou com o seu irmão adotivo, Albrecht Anton, e se tornou condessa. 3 anos depois desse casamento, nasceu a sua filha, que se chamava Albertine Antonie, mas morreu 2 dias depois do seu nascimento. Veja que essa querida mulher foi uma mulher, já no início aqui da sua história, marcada por várias perdas, né? Perdas de pessoas que certamente ela amava. A Emily Juliane teve muitas experiências de morte em sua vida. Além das mortes já mencionadas, a sua tia também, todos os seus 4 irmãos e as suas 4 primas, que eram como irmãs para ela, também morreram. Imagina, se não bastasse todas aquelas mortes, todos estes aqui também morreram. Essas experiências sofridas formaram, então, a perspectiva dela. E ela não viu a morte como parte da vida, mas ela viu a vida em meio a situações da morte. A Emily Juliane assimilou todas estas experiências em uma de suas músicas. E no final da música, ela considera sua própria morte, que ela aguardou inclusive na esperança de entrar no reino de Deus. E isso foi o começo, né, da arte de morrer, que marcou a sua vida. Esse era o nome da música. Depois dessas numerosas perdas, ela encontrou seu único conforto, que foi exatamente em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A morte foi o grande tema que a acompanhou ao longo de toda a sua vida.
A condessa se preparava para a sua própria morte, tendo o exemplo da morte redentora do próprio Mestre Jesus Cristo. Então, quando ela percebeu que sua vida estava terminando, ela começou a fazer uma oração devocional toda sexta-feira, inclusive, na hora em que a Bíblia nos mostra que Jesus foi morto. Depois que Juliane fez a confissão e recebeu, inclusive, a Santa Ceia pela última vez, de fato, ela morreu no dia 3 de dezembro de 1706, numa sexta-feira, exatamente na hora em que a Bíblia menciona que Jesus, o nosso mestre, também morreu. A condessa foi uma das compositoras mais criativas do protestantismo. O engajamento diaconal que ela tinha e auxiliava os seus oficiais, os oficiais da época, era extraordinário. Ela apoiava as escolas de meninas e em várias fundações para pessoas empobrecidas, órfãs e viúvas. E, além disso, ela apoiava várias outras igrejas financeiramente. Em 1683, ela publicou um livro de orações, no qual tratou das situações, inclusive, dentre vários temas, de mulheres grávidas que perderam seus filhos e as suas filhas antes do nascimento, ou até mesmo após o nascimento, como foi o seu caso. Um tema que, na sociedade, de modo geral, não era tratado naquela época, mas ela já havia percebido essa necessidade e, então, assim podia mencionar à luz das Escrituras. Nas orações em canções se encontravam as experiências, inclusive com a morte infantil, pela qual ela passou auxiliando várias famílias naquela época. A condessa lembrou-se das mulheres e famílias da oração regular pela manhã e à noite e tentou, sim, estabelecer como rotina da sua vida de piedade e sua prática, não apenas para ela, mas também para aquelas que a norteava, para aquelas que de fato a procurava e para aquelas que conhecia e que convivia com ela. Passou-se então a ser algo que toda a população fazia parte. Outro foco do livro de orações foi o trabalho das parteiras, que na época era algo de fundamental importância. Ela estava preocupada com o cristianismo, inclusive com as mulheres grávidas, com os partos que muitas vezes as suas mães perdiam seus filhos por falta de todo o conhecimento, que à época ainda não era tão desenvolvida como nos dias de hoje, e ela então aproveitava para evangelizar esta parte da população. Para ela, todas as pessoas e acontecimentos que são parte desses momentos devem ser confiados somente a Deus, evitando-se ideias e práticas mágicas e sem sentido que apareciam na época, pois naquela época apareciam muitos disse-me-disse, Ela inclui, além das mulheres, pais, familiares, bem como as parteiras, no seu conceito pastoral cristão e menciona no seu livro onde trata sobre oração. Naquela época, tratar de um assunto como esse e produzir um livro era algo assim extraordinário. Ela usava a sua própria vida, suas próprias experiências com a morte de parentes, e muitos foram os parentes que ela perdeu, para compartilhar com outras mulheres e dar aquele conforto necessário, compartilhando com outras mulheres tudo o que ela encontrou na pessoa de Deus e de Cristo através da vida de piedade, ou seja, das orações, da leitura da palavra e das canções que ela mesma escreveu e que fora publicada. Então, aqui a gente já vê mais uma pequena faceta, um pequeno vislumbre sobre mais uma mulher da Reforma que serviu ao Senhor naquela área que Ele chamou, porque não dizer aqui como se fosse uma parte de uma capelania, Uma capelania que é algo tão importante nos dias de hoje, onde lidava com pessoas, principalmente ali gestantes, que tinham perdas pré-partos ou pós-parto, e ali ela podia, sim, desenvolver, através do mandato cultural, evangelizar as pessoas e, principalmente, falar da pessoa bendita e maravilhosa de Cristo Jesus.
O nosso desejo, querida mulher, é que você busque no Senhor qual é o verdadeiro sentido da sua vida. Para que você nasceu? A confissão de fé já nos instrui qual é o fim principal da mulher. O fim principal da mulher e do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se o Senhor te concede vida, Ele tem propósitos para que você desenvolva várias áreas que Ele mesmo vai colocar no seu coração para que o nome dEle seja engrandecido e seja propagado. É por isso que nós trazemos a cada semana um pequeno vislumbrezinho da vida de várias mulheres, cada uma mulheres comuns como eu e você, mas que foram corajosas, mas que puderam anunciar as boas novas de salvação na sua época. Não desperdice o tempo que se chama hoje. Busque em oração ao Senhor, faça a sua parte, busque na palavra de Deus aquilo que Ele verdadeiramente quer que eu e você façamos, que é anunciar as boas novas através da palavra e também através do nosso bom procedimento, como toda mulher reformada deve assim fazer. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que nós possamos ter essas mulheres da reforma também como exemplos para nos instigar, para nos incentivar e que nós possamos fazer diferença onde quer que nós estejamos. Pois bem, dito isso e já conhecendo um pouquinho mais, sobre mais uma mulher da reforma, gostaria de convidar você para abrir aí a palavra de Deus, porque hoje nós vamos estudar sobre mais uma mulher da Bíblia. E quem é, Cíntia? Quem é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos estudar sobre Maria. Qual Maria? São tantas Marias que a Bíblia nos coloca. Nós já estudamos sobre Maria, mãe de Jesus. Hoje nós queremos estudar sobre Maria, a mãe de Marcos. O que é que você sabe sobre ela? O que é que essa mulher fez de fato, Então eu gostaria de convidar você para que abrisse aí a palavra de Deus, ou então nos acompanhasse no livro de Atos, capítulo 12. Nós vamos ler dos versos 9 até o verso 12. E vamos ver como é que essa mulher é apresentada aqui nas Escrituras e tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Vamos lá então? Atos capítulo 12, dos versos 9 até o verso 12. Nos diz assim a palavra de Deus. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. O texto se refere a Pedro, quando ele foi livre da prisão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Verso 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e ali também oravam. Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas e também ali oravam. O que será que você faria se você estivesse vivendo numa época tão difícil como essa aqui que esta Maria aqui, a mãe de Marcos, estava vivenciando? A Bíblia menciona Maria, essa aqui, Maria, mãe de João Marcos, apenas uma vez. Ela não é citada várias vezes na Bíblia. Durante a perseguição feita pelo próprio Herodes, conforme a palavra nos diz, essa mulher, não apenas uma mulher, mas podemos dizer essa corajosa mulher, ofereceu a sua casa ao grupo de cristãos de Jerusalém como um local que pudesse ali servir para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Ela possivelmente era uma mulher talvez de recursos, né? A Bíblia não menciona sobre o marido dela, muitos estudiosos até afirmam que ela poderia inclusive ser uma mulher viúva. Ela tinha sim alguns servos, dentre elas, e daqui a uns dias nós vamos falar, dentre os seus servos, tinha uma mulher chamada Rode. Nós vamos ainda estudar sobre ela também, para ver o que foi que ela fez e quais são as lições que ela traz para os nossos dias, não é? O que nós queremos dizer é que Maria foi uma mulher que abriu as portas da sua casa em um tempo de muita perseguição religiosa. Herodes estava furioso, já tinha mandado matar alguns cristãos, prendido outros tantos. E essa mulher aparece aqui em cena, corajosamente, arriscando a sua própria vida, abrindo a porta do seu lar. Para quê, Cíntia? Para que o povo de Deus se reunisse. Os tempos se provaram difíceis para os cristãos naquela época, né? E durante aqueles muitos anos turbulentos, Maria não ficou quieta em silêncio, mas Maria buscou servir ao Senhor. Herodes, ele já havia aprisionado Pedro, inclusive a gente tem um relato de que o próprio Tiago já havia sido morto, o irmão de João, à espada, por conta de sua fé. Mas mesmo assim, apesar dos riscos envolvidos, Maria corajosamente sempre abriu a porta do seu lar e principalmente do seu coração para agregar o povo de Deus, para recepcionar o povo de Deus, para que ali o nome do Senhor fosse exaltado, para que ali o nome do Senhor fosse adorado, para que ali o povo de Deus pudesse orar, já que os tempos eram tão difíceis desse jeito. A gente sabe que depois de ser milagrosamente escoltado por um anjo ao sair da prisão, não é? Conforme o texto nos diz, Pedro então foi imediatamente àquela casa. Ele sabia que ali era um local familiar. Como é gostoso quando a gente tem essa intimidade, quando a gente pode contar com pessoas que sabem que o coração está aberto para o reino de Deus, que as portas da sua casa estão abertas para receber o povo de Deus. E Pedro não pensou duas vezes, não titubeou não. Eu imagino que ele deve ter pensado, para onde é que eu vou? Estou correndo risco de vida. Onde é que os meus irmãos estão? Ah, já sei. Eles estão na casa de Maria, reunidos, orando. Era um local muito familiar, certamente de hospitalidade para muitos dos discípulos, né? E lá, verdadeiramente, conforme nos diz as Escrituras, ele encontrou os seus irmãos que estavam, inclusive, intercedendo por sua vida. Com o destemido exemplo de uma mãe como Maria, não é de se admirar que mais adiante a gente vê o João Marcos, ou Marcos, como assim a gente possa chamar, que possivelmente esse Marcos aqui foi aquele que escreveu um dos evangelhos, né? Ele se tornou um missionário, um líder da igreja, e possivelmente muitos dos estudiosos nos afirmam que ele foi aquele autor do evangelho do próprio Marcos. Pois bem, dando esse paninho de fundo aqui sobre Maria, explicando quem é essa Maria, que ela era mãe de Marcos, né? E o que é que ela fazia, a gente pode pensar, sem sombra de dúvidas, em algumas lições preciosas que a gente pode tirar da vida dela. A primeira coisa que a gente aprende sobre a vida de Maria, o primeiro item que nós queremos deixar claro, e que eu e você precisamos suplicar ao Senhor, que nós tenhamos ainda mais essa qualidade que o Senhor deseja para nós, principalmente quando diz respeito ao reino de Deus, é uma palavrazinha chamada coragem. Você é uma mulher corajosa? Para que é que você tem coragem? Ah, Cíntia, se mexer comigo, eu roda baiano, não é assim? Não, não é esse tipo de coragem que eu estou falando. O texto relata aqui a atitude de uma mulher corajosa, numa época em que os cristãos estavam ameaçados de morte, que eram perseguidos pelas autoridades, inclusive pelo próprio Herodes aqui. Maria corajosamente abriu as portas do seu coração e da sua casa, inclusive correndo o risco da sua própria vida, para que naquele lugar, na casa dela, o povo de Deus, os nossos irmãos, pudesse buscar ao Senhor, pudesse adorar ao Senhor, pudesse inclusive interceder
por Pedro, que era aquele que verdadeiramente estava preso. E eu imagino que eles estavam bastante tristes, não é? Porque se a Bíblia nos diz que nós somos membros de um só corpo, quando um dos membros do nosso corpo, do corpo de Cristo, não é, está doente ou entristecido, todo o corpo adoece. Afinal de contas, não é assim que acontece fisicamente? Quando a sua unha está encravadinha, todo o corpo não sente? Ah, não liga lá para a unha não, Cíntia, é só a unha que está lá. Não, quando a unha está encravada, o nosso corpo físico sente a tristeza e o desconforto de uma forma geral. Afinal de contas, nós somos membros de um só corpo, onde o cabeça é Cristo Jesus. E eles estavam, os cristãos daquele tempo, vivenciando essa tristeza por conta da perseguição das autoridades da época. Não era um tempo fácil. Mas aqui aparece uma mulher corajosamente, buscando abrir. Certamente, primeiramente o Senhor abriu os seus olhos, o seu coração, e ela pôde colocar ou ceder aquilo que ela já havia entendido, que é bênção do Senhor para a nossa vida, que era o seu lar. Então, a primeira lição que nós não podemos deixar de aplicar à nossa vida seria sobre as ações corajosas aqui de Maria. Você é uma mulher corajosa? Pare e pensa, se coloca no lugar, vamos dar uma passeadinha aqui na casa de Maria, ou vivenciando aquela época, será que nós, eu e você, teríamos essa coragem de pensar muito mais no povo de Deus do que no meu próprio conforto, no meu próprio egoísmo? Porque você sabe que quando a gente abre as portas do coração e da nossa casa, vai demandar algumas atitudes. E eu sei que você que está aí nos ouvindo, já passou por experiências como essa, inclusive de recepcionar pessoas, quem sabe de forma tão maravilhosa, não é? Nós precisamos suplicar a graça de Deus sobre a nossa vida, para que Ele faça de nós mulheres mais corajosas. Corajosas para não termos vergonha de anunciar a palavra. Corajosas para podermos usar aquilo que o próprio Deus nos deu para glorificar o seu nome. E quando a gente fala de coragem, sempre vem à minha mente aquele versículo lá de Josué, capítulo 1, verso 9, quando o Senhor incentiva o seu servo e diz assim, olha, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, querida mulher, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que maravilha de encorajamento que o Senhor deixa para nós nessa hora. Você anda amedrontada? Você anda insegura? Você anda com medo? Você anda com pesar? Que tal você se apegar às promessas do Senhor, suplicar que o Senhor coloque em seu coração coragem, porque às vezes são atos que não são tão difíceis para nós, mas que vai fazer uma grande diferença no contexto do povo de Deus. Maria foi uma mulher que teve esse ato de coragem, né? Esse ato de coragem que muito nos falta nos dias de hoje. E eu reforço aqui para dizer que quando eu me reporto a esse nome coragem, eu estou falando da gente aproveitar as oportunidades. Nós estamos vivenciando sim um tempo de pandemia, desde finalzinho de fevereiro, todos nós fomos acometidos, não apenas nós aqui do Brasil, né, mas todo o mundo, o universo. Ele chegou, a pandemia chegou sem pedir licença, nos pegou de surpresa, não foi assim? Nos fez igualar em várias situações, não importa quem é branco, quem é negro, não importa quem é rico, quem é pobre, quem é de um país primeiro mundo, quem é do submundo. O que nós estamos vivenciando é que, de repente, que não fugiu ao controle do Senhor, todos nós fomos pegos de surpresa, não pelo Senhor, mas nós, humanamente falando, por uma grande pandemia. E aí, muitas vezes, a gente fica com medo, amedrontado. Talvez seja uma hora em que nós precisamos de mais coragem. Observar as oportunidades que o Senhor nos dá. E quando muitos ficam em silêncio e se escondem, que tal a gente, apesar de nós, ser levantados pelo próprio Deus para anunciar as boas novas de salvação? Para aproveitar as bênçãos que Ele nos deu e cooperar com o reino de Deus, apesar de nós, porque o Senhor nosso Deus não precisa de nossa cooperação para nada. Aí talvez você possa perguntar, mas como, Cíntia? Talvez você esteja até aí pensando, né? Como?
Eu posso dar o meu próprio exemplo. Eu nunca tinha feito uma live na vida, um estudo dessa natureza ao vivo. E quando o Senhor nos incomodou, quando víamos tantas notícias tão tristes, e todo mundo ficando apavorado lá no início, veio ao meu coração e conversando com meu marido, não, mas nós precisamos levar boas notícias, ainda temos boas notícias para levar, precisamos fazer alguma coisa. Como que você vai fazer se você não sabe fazer? Não, mas nós vamos aprender a fazer. E o Senhor nos deu a graça e temos tido esse encontro maravilhoso, encontro de mulheres que amam ao Senhor, que querem crescer nos caminhos do Senhor, que anunciam as obras do Senhor, que compartilham desses estudos com outras mulheres. E eu não tenho dúvidas que o nome do nosso Deus é engrandecido, porque a palavra dele é lida e a palavra dele é suficiente para mudar a nossa vida. A Bíblia diz que se verdadeiramente nós buscarmos ao Senhor, conhecendo a verdade, Ele poderá nos libertar, inclusive do próprio medo, e fazendo de nós mulheres corajosas. Corajosas para anunciar, precisa ter coragem para anunciar as boas novas de salvação. Nós não sabemos quais são os eleitos do Senhor, por isso nós proclamamos as boas novas. E essa, minha querida mulher, é uma excelente oportunidade, porque a maioria das pessoas estão, sim, amedrontadas, estão, sim, desesperadas, estão, sim, querendo uma resposta, sim, estão querendo saber o que está acontecendo. Estão com medo, muitos, inclusive, da própria morte. E nós, que já temos essa riqueza grandiosa chamada Jesus Cristo, não podemos nos calar. Que tal você pedir ao Senhor graça e sabedoria e observar em quais áreas você poderá agir de forma corajosa? Muitas vezes é dentro do nosso lar, não é verdade? Nós que já temos o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, precisamos buscar nele essa coragem que vem dele. Maria foi uma mulher que demonstra através das suas atitudes. A coragem não é simplesmente falar, mas existem ações corajosas, como essa aqui de Maria, de ter aberto, pensado muito mais no povo de Deus do que na sua própria vida. É assim que você vive, querida mulher? É assim que você já entende a cosmovisão bíblica, de que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim? Que eu não tenho mais os meus próprios desejos. Não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero. Não existe mais o eu não quero. Existe o que o Senhor deseja para a nossa vida. Então eu começo já trazendo esse texto bíblico e desafiando a você a fazer uma autoavaliação da sua vida. Você precisa ser uma mulher mais corajosa. Você não pode desperdiçar os tempos. Os dias são difíceis, então vamos mais adiante. Enquanto muitos estão em silêncio, nós não podemos nos calar. Eu parabenizo você, que de alguma forma tem buscado servir ao Senhor. Quando muitos calaram, você continuou. E isso é algo maravilhoso diante de Deus. Eu penso que o nosso Deus fica contente quando vê mulheres comprometidas com Ele. Não para que a gente venha aparecer, mas para que o nome do nosso Deus seja conhecido, seja engrandecido, seja exaltado através das Sagradas Escrituras. Precisamos de mulheres corajosas. E o meu desejo é que, assim como Maria pôde usar aquilo que o Senhor deu na sua própria vida, no caso aqui, abriu as portas do seu coração, certamente, e da sua casa, você também consiga buscar no Senhor sabedoria e possa ser útil no reino de Deus, apesar de nós, né? Você pode muitas vezes dizer assim, mas Cíntia, olha, eu não sei ensinar. Por que você não compartilha tudo isso que você está recebendo? Quando terminar aqui, todos esses estudos ficam ao vivo, ficam gravados. Encaminha para outras mulheres. Você não sabe o que Deus poderá fazer na vida de tantas famílias e mulheres que estão amedrontadas, que estão desesperados, que não têm a razão de viver. E que o Senhor coloca prontinho aí na sua mão, para você só com um cliquezinho compartilhar e anunciar as boas novas de salvação. Deixo esse desafio aí para você, já que tem sido bênção na sua vida, não deixe de compartilhar, não deixe de seguir adiante, não deixe de mandar essas mensagens que o Senhor mesmo tem trazido ao nosso coração. Maria, certamente, era da família ainda de Barnabé, né? Barnabé é conhecido como um homem de Deus, descrito como um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Você pode encontrar essa referência bem aqui no livro de Atos, capítulo 11,
verso 24 nos diz assim: porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor através dele, né? Barnabé também é colocado na Bíblia como alguém que vendeu com muita satisfação. Não foi assim de qualquer jeito. Vendeu com alegria, com satisfação, com o coração colocado diante do Senhor, uma de suas propriedades, e doou todo o dinheiro para a igreja. Você encontra essa referência lá no livro de Atos, capítulo 4, versos 36 e 37. Deixe-me abrir para você. Se você tiver sem a Bíblia, você vai poder já ouvir da palavra de Deus, né? Atos, capítulo 4, versos 36 e 37. Aqui, nos diz assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, olha aqui, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Tem até a musiquinha, né? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Tá vendo aí, ô Valéria, você precisa vir de Jacobina cantar. Eu ensino e você canta com essa voz linda, maravilhosa, né? No verso 37 nos diz assim: como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos ver? Maria fazia parte de qual família? Dessa família aqui. Ou seja, Barnabé agia com muita generosidade. E aí é o segundo ponto que eu queria que nós pudéssemos atentar. Primeiro, ações corajosas ou coragem. Segundo, generosidade. Maria certamente foi uma mulher generosa. Claro que foi. Ela era uma mulher generosa. Por quê, Cíntia? A gente já começa a ver nos seus próprios parentes e familiares, como Barnabé, que agiu assim generosamente. Mas isso não vem simplesmente de pai para filho, não é verdade? Maria, contudo, ela abriu sim as portas do seu lar com muita generosidade. E eu posso até perguntar para você: você estaria disposta a arriscar a sua vida agindo assim como Maria, de forma generosamente? Como, Cíntia? Como é que eu sei que ela agiu de forma generosamente? É só você imaginar o que ela usou, como é que eu sei? Ela usou tempo para servir a Deus, ela usou o trabalho para servir a outras pessoas e certamente ela usou o seu dinheiro também como forma generosa para receber aquelas pessoas. Então observe, como é que eu vejo generosidade aqui na vida de Maria? As duas lições principais que a gente traz hoje relacionada à vida de Maria, mãe de Marcos, é a coragem e a generosidade. E agora eu estou tratando sobre a generosidade. Como é que eu sei que ela foi generosa? É necessário dispor de tempo para servir a Deus. Você precisa dizer não, querida mulher, às coisas insignificantes da sua vida. Eu e você temos o mesmo tempo. Aliás, todos os seres humanos, o Senhor deu de forma justa 24 horas. Agora, o que é que nos falta? Uma boa administração desse tempo. Nós precisamos, sim, ser generosos. E se você perguntar assim, o que é generosidade? Os dicionários definem como um ato de liberalidade. É aquela pessoa que doa de todo o seu coração. E nós conhecemos já muitas mulheres generosas que verdadeiramente amou a Deus e o seu povo. Dentre elas, estamos citando hoje Maria. Como que eu e você podemos pensar na vida de Maria como uma mulher generosa e podemos também, de forma prática, ser generosa? Primeiro, administrando bem aqui o nosso tempo. Você tem disposto o seu tempo para servir ao Senhor? Você consegue abrir espaço na sua gigante agenda para servir ao nosso Deus? De alguma forma, não. Da melhor forma. Porque no reino de Deus nós não temos voluntários, nós temos servas. O voluntariado parece que é algo assim, eu vou se eu quiser. Não, o Senhor não precisa de pessoas assim. O Senhor não precisa de Cíntia para nada. Se Cíntia não fizer o que ele precisa ser feito, o que ele quer que eu faça, ele vai levantar outra mulher para fazer. Afinal de contas, a obra é dele, não é minha. Você precisa ter muito claro isso na sua mente. Então, desculpas e mais desculpas não se encaixam na vida das mulheres que são generosas. Muitas mulheres, eu não tenho dúvida, que têm se desdobrado e que teriam uma lista gigante de justificativas para não servir em algum outro setor ao Senhor, porque já fazem muitas coisas. Nós não estamos aqui falando do ruim para o bom, nós estamos falando aqui do bom
para o excelente. Eu não tenho dúvidas que você já tem servido ao Senhor com seus dons e talentos. Como é que você tem investido o seu tempo? Essa é uma questão que eu e você precisamos tomar muito cuidado. Se nós não vigiarmos o nosso tempo, nós vamos gastar todo o nosso tempo em coisas insignificantes. Nós não vamos ter consideração e nem disposição e nem energia para usarmos esse tempo que é vindo como graça de Deus para a minha vida e para a sua vida em coisas de valor eterno. Eu já parabenizo você que está aí conosco, porque você certamente já se organizou no seu tempo para que pudesse ouvir com os ouvidos e principalmente com o coração, porque certamente você ama a Deus e deseja servi-lo melhor. Então, a forma generosa, uma das formas generosas que Maria nos traz nesta hora, é certamente dispor. Ela dispôs o tempo dela, eu e você precisamos dispor o nosso tempo. Se nós formos pegar o dízimo do nosso tempo, né? A palavra dízimo já significa 10%. Eu e você deveríamos pegar, no mínimo, o dízimo do nosso tempo diário para investirmos na obra do Senhor. Para investirmos naquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Ou seja, qual seria o dízimo de 24 horas? 2 horas e 40 minutos daquilo que eu tenho? Isso aqui é para eu servir ao Senhor da melhor forma. E não é servir de qualquer jeito, é com excelência. O padrão que o Senhor exige é com excelência. O nosso Deus exige um padrão. Padrão como, Cíntia? Sim, um padrão de santidade, um padrão de fidelidade, um padrão de renúncia. Não é de qualquer jeito que a gente faz. Eu imagino que Maria se preparou com antecedência para receber aqueles queridos irmãos naquela hora na casa dela. Eu tenho certeza que ela organizou seu tempo, ajustou daqui, tirou uma consulta dali, não é? Ou adiou, ou antecipou, dormiu menos. Ela conseguiu organizar o seu tempo para que, de alguma forma, essa gratidão e essa generosidade pudesse, então, ser vista. Que maravilha quando nós temos mulheres maduras, mulheres que agem dessa forma, mulheres que amam verdadeiramente ao Senhor, mulheres que sabem que nós, eu e você, não podemos aumentar um côvado da nossa vida, 1 minuto da nossa vida, e por isso mesmo, nós usamos o nosso tempo para servir ao Senhor. Servir ao Senhor não significa necessariamente ficar 24 horas lá na igreja, não é disso que nós estamos falando. Você serve ao Senhor lá na sua casa, mas você também serve ao Senhor cuidando do povo de Deus. É assim que você vive? Você não pode dizer que é parte do povo de Deus, que faz parte como algum membro do corpo de Cristo e andar isoladamente. Para nós, o Covid não é sinônimo de isolamento. Nós não podemos ficar isolados. O isolamento é tudo que o Satanás quer para nos tragar. Nós podemos até manter as distâncias que estamos sendo orientados por conta da própria saúde e jamais queremos ser vetor da própria pandemia. Eu acho que todos nós cristãos devemos ser os primeiros a tomar os cuidados, mas isolados não. Nós precisamos nos preocupar. Você tem essa preocupação? Com aquele irmãozinho que você não vê, você consegue usar as redes sociais, o telefone, o próprio WhatsApp, não sei. A sua própria liderança da igreja, minhas queridas irmãs, como precisamos de mulheres orando pela liderança da igreja. Vocês não têm ideia do trabalho gigantesco que tem aparecido como consequência. A pandemia, ela veio simplesmente para revelar tantos problemas que já existiam, mas que estavam ali camuflados. Relacionamento, separação, pensamentos suicidas, desemprego, necessidade. Olha, você não tem ideia. Eu não vou dizer que 24 horas é pouco, porque tudo que o Senhor faz é bom. Mas, às vezes, o nosso serviço, ninguém vê, só aqueles que estão precisando. Mas é dioturnamente, é pela manhã, é à tarde, é à noite e é na madrugada, para tentar dar assistência ao rebanho, às pessoas pelos quais o nosso Deus morreu na cruz do Calvário. Então, são muitas as áreas de atuação e nós precisamos disponibilizar o nosso tempo. Você tem cuidado de quem cuida? Que coisa fenomenal é quando nós temos mulheres, assim como Maria. O que foi que Maria fez aqui? Cuidou do povo de Deus. Como precisamos de mulheres que cuidem da família pastoral, que vejam a família pastoral como gente.
os filhos, a esposa, o próprio pastor, a liderança que está à frente. Como nós precisamos. Nós não podemos gastar o nosso tempo com fogo amigo. Nós não podemos gastar as nossas energias com coisas insignificantes. Nós podemos, sim, seguir adiante. Juntos, no mesmo pensamento, como um povo de Deus, buscando amar e servir ao Senhor com toda alegria, conforme Ele nos diz. Quando nós agirmos assim, o mundo vai crer que existe um Deus maravilhoso e vai dizer, eu quero também esse Deus aí que você serve. Por que que muitas vezes a nossa vida é vivida com um cristianismo tão morfo, tão pálido? Porque não tem sentido, não tem ações que demonstrem generosidade, nem entre o povo de Deus, quanto mais no mundo lá fora. Então nós mulheres precisamos nos autoavaliar, observarmos como que nós temos vivido. Se você antes reclamava porque não tinha tempo nem para ver a família, o Senhor nos colocou no nosso devido lugar, dentro de casa. E agora que você está dentro de casa, ai meu Deus, é você que é meu marido, não sei mais conviver, eu estou brigando, não aguento mais o meu filho. Ai meu Deus, cadê a professora? Ai, eu não me dei conta que eu já tinha transferido a educação para a professora. Não, nós precisamos observar como é que está a nossa vida, o nosso comportamento, aproveitar até mesmo os dias maus, para aprendermos as lições do Senhor e podermos, assim, glorificar a Ele. Maria foi uma mulher que usou do seu tempo. Como que você tem utilizado o seu tempo? Nós não aguentamos mais mulheres com desculpas e mais desculpas e justificativas do porquê não faz. Nós precisamos de mulheres que façam. E olha, o dia oportuno é hoje. Se você pensava assim, se você estava se sentindo até muitas vezes inútil, não sei por onde começar, o que fazer. Olha uma coisa fácil aí que eu já falei para você, não é? Compartilha o que já está pronto com outras pessoas. Vamos juntas anunciar a palavra do Senhor. Deus proverá e fará chegar essa mensagem maravilhosa da sua palavra em lares que você não tem ideia. Porque quando a palavra do Senhor é anunciada, vidas podem ser transformadas. Nós não precisamos de mulheres que sejam engenheiras de obra pronta. Sabe qual é, né? Engenheiros de obra pronta. Está tudo pronto, aí a criatura vem dar opinião. Ah, por que que a porta não está aqui? Ah, por que que a cor não foi pintada de tal cor? Não. Precisamos de mulheres que utilizem do seu tempo observando atentamente as necessidades aí da sua localidade. Se na sua localidade não tem necessidade de servir ao Senhor, outros certamente têm. Ore pelo avanço missionário. Se você está sem ver nenhum motivo, ore pelo avanço do presbiterianismo aqui no Rio Grande do Sul. A nossa realidade é totalmente diferente, não é? Não é à toa, já falei para muitos de vocês, e muitos de vocês, inclusive, já encomendaram a nossa Bíblia, a Bíblia da Caminhada Bíblica. Inclusive, estejam felizes conosco. Nesse domingo teremos, se Deus assim nos permitir, um culto de gratidão ao Senhor, porque as Bíblias estarão chegando nesta igreja e estaremos agradecendo ao Senhor pela oportunidade de ter conseguido desenvolver, através do nosso pastor Daniel, estas mensagens maravilhosas, não é? Do Gênesis ao Apocalipse, uma mensagem por dia depois da leitura bíblica, que vai deliciar a sua alma, que vai trazer clareza para o seu entendimento e que muitas de vocês, inclusive, já fizeram as suas encomendas, né? Logo, logo, se Deus nos permitir, a partir da segunda-feira, nós estaremos transportando aí para Manaus, Rondônia, Bahia, já são vários os pedidos. E eu abro parênteses para dizer, ainda dá tempo você fazer o seu pedido. A Bíblia da Caminhada Bíblica. Preço promocional, apenas R$ 89,90. Você vai poder adquirir essa Bíblia. Deixar um link que nós temos. Tome nota aí, se você desejar, do meu telefone. Pode mandar um recadinho pelo WhatsApp. 051 981 11 9571. Vou ter muita alegria em poder lhe atender depois que a gente terminar aqui o nosso estudo, né? Para que nós possamos fazer com que essa Bíblia chegue. O melhor presente de Natal que você pode dar, a palavra de Deus, mastigadinha, com uma leitura diária, com algo que vai fazer com que tanto o cristão retome a leitura da Bíblia e compreenda, como aquela pessoa que nunca teve uma Bíblia ou que até recusou, porque disse que não entendia a palavra de Deus. Olha que riqueza!
Era assim e é assim que a gente deve viver, aproveitando as oportunidades para anunciar as boas novas de salvação. O nosso desejo, através desse material, é que o nome do Senhor seja engrandecido, o povo de Deus seja edificado, os eleitos sejam salvos e que Ele receba toda a honra e toda a glória. Então não fique de fora, receba, encomende já a sua Bíblia, aproveite, porque esse preço é de pré-lançamento. Certamente depois a Sociedade Bíblica vai aumentar, porque é um material que vale muito mais do que esse valor aí que está sendo oferecido, né? A pré-reserva eu posso lhe encaminhar depois através do contato que você poderá fazer conosco através desse número aí de WhatsApp, tá bom? Então, voltando aqui mais um pouquinho no estudo onde a gente estava aqui no ponto, né, falando sobre a generosidade de Maria, Maria demonstrou através da disponibilidade do seu tempo. Será que você é uma mulher tão ocupada que diz que ama tanto a Deus que nunca você pode demonstrar gratidão e utilizar o seu tempo para a glória dele? Reveja se verdadeiramente o Senhor é aquele tesouro maior que você tem. Porque todas as mulheres que verdadeiramente amam o Senhor, elas não simplesmente dão o resto do seu tempo, mas elas priorizam ao serviço daquele que é o autor do tempo, para demonstrar a sua gratidão. Afinal de contas, se nós passarmos todos os dias da nossa vida servindo ao Senhor, ainda é muito pouco diante daquilo que Ele fez por nós, nos livrando da ira eterna, nos livrando do inferno, que era para onde toda a humanidade estava condenada, não é verdade? Então, querida, dá tempo de você rever. Se você já desperdiçou muito tempo com coisas insignificantes, hoje é um dia oportuno para você rever, reatar o seu compromisso com o Senhor e assim poder ensinar e utilizar do seu tempo, inclusive servindo como referencial para tantas outras mulheres, né? Nós vemos tantas mulheres tão ocupadas que têm a sua mente, a sua vida totalmente envolvida na obra do Senhor e que muitas vezes a gente se pergunta assim, como é que ela dá conta? É porque ela já entendeu e coloca em prática aquele versículo de Mateus que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pois bem, vamos ver mais algumas formas de generosidade de Maria. Maria, então, utilizou o seu tempo. Certamente, Maria serviu ou trabalhou, né? Uma mulher que é generosa, ela trabalha. Para quê, Cíntia? Para servir ao Senhor, servindo a pessoas. Olha que... Não sabia. Ah, não, Cíntia, eu queria ser servida. O nosso mestre, o maior de todos os exemplos, ele veio para servir e não ser servido. Por que é que você... Só meninas na fé é que querem ser servidas. Mulheres reformadas, mulheres maduras, elas arregaçam as mangas e elas vão servindo ao Senhor. E elas contagiam outras mulheres para servir ao Senhor. Olha que atitude maravilhosa essa aqui de Maria. Como precisamos de mulheres que trabalhem servindo ao Senhor. Que trabalhe com toda alegria, porque amar é servir. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não serve. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. Esse é um ditado popular no nosso meio, que muitas vezes nós decoramos, mas que quando nós nos percebemos, o que eu estou fazendo da minha vida? Reclamando, ó vida, ó céu, ó azar, a morte está chegando, será que eu peguei o Covid? Minhas queridas irmãs, vamos aproveitar o tempo que chama hoje, vamos louvar ao Senhor pelo tempo que Ele tem nos dado, vamos administrar o nosso tempo para a glória de Deus, vamos trabalhar para a glória de Deus. Tem trabalho certo para ti, cristão. Ah, não trabalho porque não tem nada para eu fazer. Não existe isso. Não existe. Aliás, um segredo. Quem não trabalha, dá trabalho. E nós não fomos feitas para dar trabalho. Nós somos feitas para trabalhar. Quando eu falo em trabalhar, é trabalhar com alegria, contagiando outras pessoas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Você é uma mulher assim? Maria foi uma mulher assim. Ou você acha que quando ela abriu a porta da sua casa para hospedar os cristãos, ela não teve que limpar a casa, lavar bem lavadinho os banheiros, ver se tinha papel higiênico, colocar um bom ar para ficar cheirosinho?
não é? Alguns irmãos possivelmente dormiram até na casa dela, então ela troca os lençóis, coloca aqueles lençóis cheirosinhos, né? As fronhas limpinhas, fez um bolo de banana, não é? Com aveia, bem saudável, para os irmãos lancharem. Teve ou não teve trabalho, Maria? Teve, mas eu não tenho dúvida que ela fez com bastante alegria. Ela colocou tudo que ela precisava e que ela podia, refeição gostosa, diante dos seus irmãos. E aí já entra a terceira forma também de generosidade. Qual, Cíntia? Uma está interligada à outra. Dinheiro. Ninguém come, minhas irmãs, ninguém trabalha se não gastar. Dinheiro é fundamental para a obra missionária. É ou não é? Como é que você vai comprar o lençol? Como é que você vai comprar a comida? As mulheres generosas, normalmente, são mulheres que amam ao Senhor através de ações e que dispõem, sim, também dos seus recursos, porque ela já entendeu que os recursos não é dela, que os recursos é do Senhor, porque na Bíblia diz que tudo que nós temos e somos vem do Senhor. Não é o teu trabalho que te sustenta. É o Senhor que é o Deus provedor, porque se Ele quiser, você perde o trabalho. Então, não é. E quando você perder o trabalho, você vai morrer de fome? Não, os passarinhos, eles não trabalham. Você nunca viu um passarinho morrer de fome. Se o Senhor cuida dos pássaros, que não são pessoas, não foi feita a imagem dele, quanto mais de você. Eu e você precisamos ter mais generosidade no nosso coração. Existem várias formas, né? Nós não podemos dizer que somos generosas só de palavras. Generosidade, ela vem acompanhada de ação. Como é que você vai ter mantimento se você não comprar? Como é que você vai manter um abrigo, por exemplo, uma ajuda, uma oferta missionária, ou contribuir no orfanato, ou contribuir, não sei, na oficina Dorcas, que talvez tenha aí na sua cidade? Como é que você vai construir uma casa que, de repente, pela ventania foi tomada e caiu, né? Que agora aquela família está sem teto? Você vai chegar lá e dizer o quê? Ah, que Deus te abençoe. Ou então, está passando fome, que Deus encha a tua barriga. O que a Bíblia diz? Se nós não damos o que comer, o que beber àquele que tem fome, e quando nós assim fazemos, nós estamos servindo ao próprio Deus, peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos, minha querida. Não fique se vangloriando de pouca coisa. Se você já é uma mulher generosa, continue, querida, firme. Porque o Senhor toma nota de tudo que eu e você fazemos. E quando você chegar na sua mansão celestial, o Senhor vai poder contemplar, inclusive o Senhor vai falar, olha aqui, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Às vezes são coisas tão poucas. Às vezes a sua igreja está precisando de uma toalha bonita. Às vezes você está precisando de uma ornamentação, uma florzinha, um vaso. Você que é mulher, nós que temos esse olhar, não é ir chegando e fazendo, mas procura a liderança. Olha, eu gostaria de doar isso. Eu acho que vai ficar assim, eu posso ficar responsável pela ornamentação? Eu posso receber o grupo caseiro na minha casa? Ah, mas eu só posso receber se cada um levar um pratinho de comida. Às vezes vai acontecer, mas outras vezes você mesmo pode oferecer. Afinal de contas, gratidão é recheado de ação. E Maria, a mãe de Marcos, foi sim uma mulher que teve certamente não apenas palavras, mas atos de bondade, generosidade. Como é que eu percebo, Cíntia? Eu percebo pela forma como ela conduziu, pela forma como ela poderia dizer, não, imagina, vou morrer, se Herodes me pega aqui. Ela arriscou a própria vida, mas não deixou de servir ao Senhor. O que é que você tem feito da sua vida? Você tem sido verdadeiramente uma bênção? Uma mulher abençoadora? Ou você só quer ser servida? Ou você tem servido no reino de Deus? Você se sente parte útil do corpo de Cristo, usando os seus dons e talentos que Ele mesmo te concedeu. O Senhor é tão maravilhoso que na sua multiforme graça, Ele dá talentos e dons para um para ensinar, a outra para cantar, a outra se a necessidade é limpar ali a igreja, a outra é cozinhar. Nós mulheres somos dotadas de capacidade, de um olhar atento, não é? Que muitas vezes, olha aqui o que é que ela fez. Maria, ela não estava pregando, ela não estava lá, né, como uma pastora, até porque não existe nenhuma pastora nas Escrituras, por isso que nós não temos pastora na igreja presbiteriana, nós não temos respaldo bíblico. Maria foi uma auxiliadora. O que é que ela fez? Ela abriu as portas do coração e da sua casa para que o povo de Deus se reunisse. É assim que você tem feito?
Às vezes nós precisamos de uma casa para reunir os nossos queridos adolescentes, os nossos jovens, e você fica aí com a sua canguinheza, não é? Não posso dar uma pizza, não posso fazer uma lasanha. Pode, minha filha, pode. É melhor eles estarem conosco do que estar aí com o seu coração esfacelado no mundo. Vamos acolher o povo de Deus, os irmãos que o Senhor nos colocou com a nossa capacidade, pedindo auxílio a uma outra mulher, quem sabe, talvez você não seja muito engrenada aí nessa questão, não tenha noção de comida, não é? Mas sempre tem alguém que o Senhor coloca na sua vida que pode lhe ajudar. Através dessas lições aqui e da vida de Maria, nós aprendemos hoje que Maria foi uma mulher de coragem, Maria, a mãe de Marcos, né? Porque ela abriu as portas do seu coração, certamente foi o Senhor quem fez isso, e da sua casa para receber o povo de Deus, e recebeu certamente da melhor forma possível. Ah, tem que hospedar, é? Ah, então tá. Aí a pessoa fica lá tocando a campainha e você lá dentro. Assim. Seja uma mulher organizada, administre bem o tempo, trabalhe proativamente, trabalhe com antecedência. Você já sabe a quantidade de pessoas, pensa no lanchinho bem gostoso, com aquela receptividade, com aquele sorriso, com aquela alegria, como se verdadeiramente você estivesse recebendo o próprio Deus. Eu imagino a alegria quando Pedro chegou nesta casa. Pedro já sabia que Maria era uma mulher hospitaleira. Pedro já sabia certamente que o povo de Deus estava reunido ali, porque ele deu um pulinho lá. Ele poderia ter fugido, né, de imediato, já que a autoridade estava atrás dele. Mas Pedro sabia que o povo de Deus, os seus irmãos, estavam inclusive orando. Aonde? Na casa de Maria. Eu acho que Maria fazia parte da SAF de lá. Era uma mulher maravilhosa, uma mulher que a gente podia contar. Uma serva fiel, uma auxiliadora fiel. Uma mulher de Deus que de fato amava o Senhor. Então, recapitulando aqui, nós aprendemos hoje, através da vida de Maria, que nós precisamos ter coragem e generosidade. Coragem para fazer o que for necessário para que o reino de Deus se expanda. Eu precisei suplicar ao Senhor coragem para ficar interagindo com você aqui. Você que eu nem sei todas que estão do outro lado da telinha. Mas por amor a Cristo Jesus, vamos lá, Senhor. E o Senhor tem nos dado a graça de, mesmo estarmos tão longe, nos aproximar para falar de coisas de valor eterno. Que coisa gostosa é poder, todas as quartas-feiras à tarde, nos reunir. Aí, você na sua casa, no seu trabalho, e eu aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, tão perto, mas tão longe, mas tão pertinho. Principalmente estudando a palavra do Senhor. Coragem, querida mulher, coragem. Busque coragem no Senhor para fazer o que Ele deseja que você faça. E depois nós aprendemos, qual é a outra coisa? Generosidade. Coragem e generosidade. Generosidade se mostrará através do tempo que você disponibiliza para Deus. Se você diz que ama a Deus, mas nunca tem tempo de servir ao Senhor, você pode amar qualquer outra pessoa, menos a Deus. Não tem como associar amor sem serviço. Amor é demonstrado através de um coração grato. E não tem como demonstrar um coração grato sem ações. Nós precisamos de ações generosas. Maria demonstrou aqui através de 3 formas: tempo, trabalho e dinheiro. O dinheiro que você tem não é seu. O dinheiro que você tem é o Deus provedor que te concede a inteligência, a estabilidade emocional, física, espiritual. Te concede para que você administre 90% da melhor forma possível, porque 10% não é que você dá o dízimo, você devolve porque não é seu, e você não dá o que não é seu, é do Senhor, não é isso? Para a manutenção do povo de Deus. Você pode trabalhar com as ofertas missionárias, com projetos missionários. Inclusive, já falei da nossa Bíblia aqui. Você que adquire essa Bíblia também vai estar cooperando com o avanço do presbiterianismo aqui no Rio Grande do Sul. Porque parte desse valor das Bíblias vendidas, por isso nos ajude a divulgar aí na sua igreja, peça autorização ao seu pastor, você que faz parte da SAF, ou você que é outra mulher, até mesmo de outra igreja, se é possível, e nós com muita alegria encaminharemos a palavra do Senhor. E você adquirindo esse precioso instrumento do Senhor, que é a palavra de Deus, com uma mensagem diária, capítulo por capítulo do dia, você vai estar assim contribuindo com esse projeto do avanço do presbiterianismo aqui no Rio Grande do Sul para a abertura de novos campos, se Deus assim nos permitir. Que tipo de mulher você tem sido? Eu espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu, para que eu e você sejamos mulheres corajosas
e para que eu e você sejamos mulheres generosas, administrando e usando o nosso tempo para a glória de Deus, utilizando o nosso trabalho, ou seja, os dons que o Senhor nos deu para a glória dele, e utilizando sim o nosso dinheiro que Ele mesmo nos deu para o avanço do reino de Deus. Assim, nós estaremos juntando coisas de valor eterno, onde o Senhor toma nota de tudo que eu e você fazemos. Vamos orar, vamos suplicar ao Senhor que nos ajude e que faça de nós mulheres corajosas e generosas. Vamos falar com Deus, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Obrigada porque o Senhor nos preserva com vida, com saúde, nosso pulmão respirando de forma perfeita, não precisamos de nenhum aparelho, não estamos hospitalizados. Ó Deus, como Tu tens sido gracioso. Apesar de toda a pandemia, o Senhor tem nos sustentado. Nós aproveitamos para interceder aqueles que estão contaminados, Senhor, com coronavírus, aqueles que estão com famílias enlutadas. Ó Deus, tem misericórdia e assiste a cada um desses queridos, Senhor, trazendo-lhes sempre a esperança em Cristo Jesus. E a minha oração nesta hora é para que o Senhor faça de mim e das minhas queridas mulheres que aqui estão conosco, mulheres corajosas e mulheres generosas. Senhor, nos ensina a administrar o nosso tempo, a sermos mulheres sábias e não nécias, a gastar o nosso tempo de forma que não glorifique o Teu nome. Nos ajuda, Senhor, a trabalhar sem cessar na Tua obra. Nos ensina a sermos mulheres que possamos verdadeiramente servir ao Senhor através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. E nos ensina também a disponibilizar o próprio recurso financeiro que o Senhor nos deu para o avanço do reino e para a Tua glória. Abençoa cada mulher que está nos acompanhando nessa hora, juntamente com sua família, e que a Tua palavra nos incomode através do Espírito Santo de Deus, para que nós sejamos mulheres diferentes, que verdadeiramente exalem o bom perfume de Cristo. Esta é a oração que nós te fazemos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora nós queremos deixar um abracinho especial para você. Todas vocês que estão nos acompanhando, que talvez não tenha conseguido escrever aqui através do nosso chat, né? Mas que está nos ouvindo. Você é uma convidada muito especial. Na próxima quarta, venha novamente e traga mais mulheres. Convide suas amigas para estar conosco. E aquelas que deixaram aqui o seu nome e um recadinho, nós queremos mencionar o seu nome e a cidade em que você está. Então, já começamos aqui com a nossa querida Valéria de Jacobina. Valéria, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Você tem estado conosco praticamente todas as semanas e isso alegra o nosso coração. Nossa querida Leide também está sempre conosco, Leide do pastor Nelson, de Souto Soares, e todas as queridas mulheres e esta amada igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Erinalda, que Deus também continue te abençoando, minha querida, está sempre conosco, né? Nossa querida Sandra Gaio, da Igreja Ebenezer aí de São Paulo, e todas as mulheres que estão representadas na pessoa dela, juntamente com suas filhas, que Deus continue te abençoando, querida Sandra. Nossa querida Socorro Almeida, lá de Manaus, né, Socorro? Já temos Bíblias encomendadas também, que Deus continue te abençoando, viu, minha querida? É uma alegria, uma satisfação ter vocês aí de Manaus conosco, né? Também temos aqui a Keila, que é da SAF de Gravataí. Que alegria, Keila, ter você conosco mais uma vez. Nossa querida Lu, lá de Porto Velho, nossa secretária de Comunicação e Marketing, né, da Confederação Nacional. Que satisfação, querida, ter você conosco. É muito bom ter você também aqui presente, né? Nós também queremos deixar um abraço para a nossa querida Ilza, de Ponta Grossa. Olha aqui. Ilza, receba o nosso carinho e todas as meninas, junto com a Terezinha, que está bem aí do lado, né, Terezinha? Não sei se é da mesma igreja, mas a Federação de Ponta Grossa do Paraná, semanalmente se faz presente aqui conosco. Nossa querida Loíse, a Loíse faz parte da minha diretoria da Sinodal Sul do Brasil. Que alegria, Loíse, aí de Caçador, Lebon Regis, né? Deus continue te abençoando, minha querida. Também um abracinho para Ruth Cordeiro. Que Deus continue lhe abençoando, querida Rutinha. Que alegria tê-la conosco. Olha a nossa querida Carmen, dizendo todas as mulheres lindas. Obrigada, Carmen. Ó, tá vendo essas bandanas aqui, esses lacinhos? É a Carmen aí, a autora dessa maravilha que providenciei para mim. Obrigada, Carmen. Deus te abençoe.
E agora, a nossa querida Daniele, temos conhecido e nos falado, né, Daniele? Que Deus continue abençoando você, o seu querido esposo, pastor também, a sua igreja, suas filhinhas. É uma alegria tê-la conosco também. E a novidade é que, se Deus quiser, a partir de segunda, a gente caminha as Bíblias, viu? Depois você vai me mandar o endereço da sua mãe, tá lá, acho que já no link, direitinho. Vamos ver quem mais aqui. Evani, receba o nosso abraço. A Artêmia também. A nossa querida Silvana, nossa vice-presidente da Sinodal Sul do Brasil, esposa do pastor Osias. Estamos orando por sua irmã, Suzana, que Deus continue lhe abençoando, querida Silvana. Que bom tê-la conosco, né? A Marcinha Cruz, que Deus continue lhe abençoando, Marcinha. Que alegria ter você conosco. A Bia, que alegria, Bia, ter você conosco também aqui nesse encontro maravilhoso de mulheres, não é? A nossa querida Lúcia, a Lúcia me ajuda confeccionando aquele flyerzinho que eu encaminho para algumas de vocês. Obrigada, Lúcia, você tem sido uma bênção também aqui para nós. Gláucia, querida de Gravataí, já oramos por você hoje, né, Gláucia? Nosso querido pastor Diego nos informou que você está acometida com Covid. Deus continue lhe abençoando, lhe restaurando toda a saúde. Se Deus quiser, dentro em breve você vai estar melhor. Nossa querida Débora, e está aqui conosco, Débora do nosso querido Diácono Jean, que alegria, Débora, ter você conosco também. Tem alguns seus familiares aqui, não é? Uma satisfação aprendermos juntas. Nelma Lemos, é uma alegria, Nelma, ter você conosco nessa tarde. Nossa querida Jussara Saraiva, lá de Manaus, que Deus continue lhe abençoando, viu, Jussara? É uma satisfação. Andréa Cecília, primeira IPB em Porto Velho. Olha aí, o melhor açaí, não é? Sem concorrentes. Deus te abençoe, viu, querida Andréia? Um grande abraço. Temos também aqui a nossa querida Mônica, não é? Lá de Manaus. Opa, não, Mônica Mima Saraiva. Isso mesmo, que Deus continue te abençoando, viu, querida Mônica? É uma satisfação ter você conosco. Vamos ver quem mais aqui. A nossa querida Meire, de São Paulo, que Deus te abençoe, Meire, é uma alegria ter você conosco. A nossa querida Nilda, já estamos com saudade de você. Nilda, um abraço para você, Nilda Dias. Edith Georgina, lá de Nova Lima, Minas Gerais, as meninas de Minas Gerais, Nova Lima, sempre conosco. Edith, Deus te abençoe, minha querida irmã. Nossa querida Solange Granja, lá da nossa igreja de Campo Formoso, Sol, um abraço para você, para o seu querido esposo e seus filhos. Lá Edi Sampaio, também aqui conosco, receba o nosso abraço, minha querida irmã. Claudete Tassiano, que Deus te abençoe, minha querida. Professora Joanice Guimarães e Pintadas, que alegria, não é? Que satisfação ter a senhora conosco. Já recebi até o seu endereço pelo link lá, que a minha mãe vai encaminhar uma Bíblia de presente para a senhora. Ela está aqui, minha mãe, é em seguidinha aqui, ó. A Bia está falando aqui, as amadas de Gravataí, mandando um abraço. Dona Juraci, minha maninha querida, que Deus lhe abençoe, é uma satisfação ter a senhora conosco, saudade da senhora também. Logo, logo a gente se vê, alguma hora dessa, se Deus quiser. Nossa querida Maria Lira, né? A Maria do Paulinho, lá de Campo Formoso, que Deus te abençoe, Maria. Um abraço para você, minha querida. Nossa querida Ivanilde Trindade, que é a Leo, não é? De Ipirá. Um abraço para você, para Zezé e para todos os irmãos aí dessa amada igreja, viu? A Giovana X, que sempre está conosco, Giovana, uma satisfação ter você conosco. Nossa querida Kátia, aí do Senhor do Bonfim, Kátia Valesca, um grande abraço especial para você. Deus continue lhe abençoando. A Dinha, que é minha prima, né? De Leusaí Barbosa, que Deus continue te abençoando, minha querida, fazendo você compreender essas verdades maravilhosas de Deus. Vamos ver aqui a Alzeni, também está conosco, receba o nosso abraço, querida Alzeni. A Nécia Passos, Dona Lindinalva, a Dona Miriam Gonçalves, falou aqui que chegou atrasada, mas chegou, graças a Deus. Depois dá para ouvir na íntegra aí o estudo inteiro, né? Também a nossa querida Edilúcia, que está falando lá de Campo Formoso, né? Noroeste da Bahia. Que Deus te abençoe, minha querida. Eu imagino que seja da nossa igreja aí também de origem. A nossa querida Janaína Severo, aqui de Canoas, a Jana, está aqui ligadinha, aprendendo, né, Jana? Olha aí, ó, coragem e generosidade, hein, Jana? A Lucileide Monteiro, que Deus continue lhe abençoando, viu, querida? Um grande abraço para você. Também a nossa querida Rosângela Coutinho, de Pirá, Bahia, que Deus continue lhe abençoando.
A Laede Sampaio está informando aqui que é de Souto Soares, também da Bahia, talvez da igreja do pastor Nelson e da Leide. Satisfação ter você conosco, né? A Valéria disse que vai vir cantar, então olha aí, viu, Valéria? Que alegria. Eliane Amaral, essa querida irmã, nos recebeu tão bem, né? Lá em João Pessoa, que saudade. Muito obrigada, minha irmã, por sua hospitalidade, assim como Maria, viu? Trago no meu coração excelentes recordações de você e do seu esposo quando meu marido esteve aí pregando em João Pessoa. Que Deus te abençoe. Nossa querida Cléa, presidente da Federação do PRGA, aqui da fronteira da nossa sinodal. Nosso congresso está marcado para sábado, né, Cléa? Se Deus quiser, estaremos juntas como sinodal para servirmos ao Senhor. Receba o nosso abraço, querida. Também a nossa Elisângela Alves, que Deus continue te abençoando, Elisângela. Também a Silvanda Pedreira Lemos da Silva, que Deus te abençoe, minha amada irmã. Carmen Pinto, assistindo de Guaíba. Olha aí, Carmen, que Deus continue te abençoando. Catarina Bezerra, IPCN Manaus, lá do Amazonas. Catarina, satisfação ter você conosco. A Noélia também Monteiro, que Deus continue te abençoando, viu, Noélia? A nossa querida Chariel, aqui de Canoas, um grande abraço para você, Chari. A nossa querida Hernanda Faria, está pedindo aqui o número do zap, Hernanda, então eu vou repetir para você. O DDD aqui é 51 9 81 11 95 71. Nós já temos um link da pré-reserva dessa Bíblia, que vem junto à caminhada bíblica. Está uma Bíblia linda, não apenas por fora, mas também por fora, mas principalmente o conteúdo da Palavra de Deus e a mensagem diária de cada capítulo, do Gênesis até o Apocalipse. Depois é só mandar um recadinho, que eu vou ter a satisfação de te encaminhar esse link aí da pré-reserva, tá bom? Nossa querida Dona Helena, minha sogra, que alegria, Dona Helena. Dê um abraço na Mônica. Hoje é o aniversário da Mônica, minha cunhada. Que Deus te abençoe, viu, Mônica? Um grande abraço para você e que Deus continue abençoando e orientando a sua vida. Nossa querida Tati, que Deus te abençoe, Tati. Tati aqui de Lajeado, Cachoeirinha. Satisfação ter você conosco. A Adriana, minha querida de Gravataí, que Deus continue lhe abençoando, não é? A nossa querida Jerusa, eu imagino que é a Jerusa lá de Piritiba, né, Jerusa? Acho que é de Piritiba. Jerusa Cerqueira, que Deus continue te abençoando, minha amada irmã. Satisfação ter você conosco. Nossa querida Noêmia, também aqui é a Dona Cotinha. Dona Cotinha está sempre conosco, né, Dona Cotinha? Um grande abraço para a senhora, viu? Quem sabe um dia a gente ainda se vê e se encontra de verdade. Nossa querida irmã e amiga Andréia Goya, aí em Novo Hamburgo. Muito obrigada, Andréia, por sua presença. Deve ter encaminhado para as meninas do Rio também, não é? Olha aqui, Piritiba, Jerusa confirma. Que Deus abençoe você e todas as irmãs dessa amada igreja. Dê um abraço no pastor Aldon e na Priscila, em nosso nome. Nossa querida Daniela Palomares. Vamos ver de onde ela é. Ah, a Igreja Presbiteriana de Areias, Recife. Deus continue lhe abençoando. Temos o nosso querido Arnaldinho, né? Filho do pastor Arnaldo, pelo qual já temos contato, e também é daí de Recife. Deus continue abençoando. A Josa, nossa querida Josa, aí da Bahia de Campo Formoso, esposa do presbítero Paulo. Josa, é uma alegria ter você conosco, minha querida irmã. Catiúcia, que Deus continue lhe abençoando. Não sei se é a Catiúcia de Serrolândia, mas de qualquer forma, Catiúcia Miranda, um grande abraço para você, minha querida irmã. Nossa querida Marise Abreu, aqui da primeira igreja de Porto Alegre, presidente da SAF local. Que alegria ter você conosco, Marisa, querida. Até daqui a pouco, na oração das 18 horas, né? Vamos ver quem mais aqui. Nossa querida Lucilene, eu já mandei. Lourdes Montini, que Deus te abençoe, minha querida. Que bom ver o seu nominho aqui, né? É uma alegria ter você sempre conosco também. Nossa querida Maria Gorete, que Deus continue te abençoando. Maria Gorete, nós falamos aí, né, pelo zap, através do seu pedido também da Bíblia. Nossa querida Silvandra Pedreira, lá de Ipirá, que Deus continue lhe abençoando, minha irmã. Carla Monteiro, já falamos. Terezinha, Ruth Cordeiro, deixa-me ver se eu esqueci de alguém. Dona Lindinalva está agradecendo. Um abraço, viu, Dona Lindinalva? Deus lhe abençoe. Nossa querida Sinara aqui, né, de Teresina, lá da Pissarreira, esposa do pastor José Alex, juntamente com o nosso seminário aí de Teresina presbiteriano. Um abraço para vocês todas, mulheres dos seminaristas, um celeiro, né, que está sendo formado aí com os nossos queridos seminaristas. Sempre oramos por vocês. Deus continue abençoando, viu?
Céu, nossa Céu, que alegria, de Piritiba. Lembra da minha época ainda de UPA, não é? Deus continue te abençoando, que satisfação. Tá vendo como é bom a gente se encontrar por aqui? Dê um abraço a todos os queridos aí de Piritiba, viu? Vamos ver aqui, um abraço do Seminário Teológico do Nordeste. Noélia Monteiro, Adriana Oliveira, Jerusa, todas já receberam nosso abracinho. Nossa querida Socorro, né? Saudade de você também, viu, Socorro? Socorro dos anjos, né? Deus te abençoe, querida. Hernanda, já falei, a Glaucia. Benilde também é de Piritiba. Receba o nosso abraço, minha querida irmã. Deus continue lhe abençoando. Iracine, lá de Campo Formoso, na minha cidade, onde minha mãe, minha sogra, minhas irmãs moram, que Deus continue abençoando. Nós aguardamos por todos vocês. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus assim quiser. Convide outras mulheres. E não esqueça de compartilhar essa mensagem, deixar o seu joinha aí nesta mensagem, para que juntas nós possamos ir mais longe anunciando a palavra de Deus. Até lá, se Deus nos permitir.